Olá pessoal, é Dilson Machado. Todos nós sabemos da origem histórica do nazismo. Nós estamos acostumados a ver as imagens de Hitler em cima de uma sacada de um palácio, proferindo aqueles discursos histéricos, e um povo embevecido com o sinal nazista lá embaixo, sob fanfarras, sob bandas marciais, sob pastiganço do exército alemão. Mas quase nós não sabemos da origem espiritual do movimento nazista. Bom dizer que Hitler, ele era antimatéria, ele não gostava de matéria. É por isso que depois do discurso dele ele dizia a palavra amém. Tá? Atenção, Hitler não era ateu, Hitler era gnóstico. Gnóstico é uma palavra que vem de gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Conhecimento, vamos dizer assim, da origem espiritual e da finalidade espiritual do homem. Mas como é que começou isso na vida de Hitler? Vamos remontar aí quando ele tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade. Ele foi aluno da abadia de Lambach, na Alemanha. Era uma abadia beneditina, cisterciense. Bem antes de ele chegar lá, um monge, cujo nome não me recordo agora, pesquisou as principais heresias medievais, os principais hereges medievais. Ele pesquisou sobre a vida de Joaquim de Fiore, sobre os cátaros, vou já falar dos cátaros e suas afinidades com os nazistas. E ele trouxe uma novidade para a abadia, a cruz gamada. Aí vocês podem estar pensando, Dilson, a cruz gamada? A cruz gamada é a invenção dos nazistas, o Hitler só tinha 9, 10 anos, engana-se. Cruz gamada ela é um símbolo místico muito antigo, talvez o mais antigo da humanidade. Tem-se notícia da cruz gamada no México, na Europa, na Palestina. Lá na Índia era usado como os brahmanes como símbolo do fogo. Tá? Os nazistas apenas aperfeiçoaram a cruz gamada. Fizeram uma espécie de roda no sentido horário, imitando o movimento dos astros, porque todos os nazistas também eram astrólogos. E no centro ficava o nacionalsocialismo, o nazismo. Aí vocês também ficam curiosos para saber o que significava a cruz gamada. Significava a luz solar. A luz solar em contraposição à lua, que era o símbolo dos semitas, que Hitler achava bem efeminado. E qual é o lugar da Europa que se encontrou mais a cruz gamada? Lá no sul da França. Por quê? Porque lá foi o grosso dos cátaros. O que é cátaro? Vou já falar para vocês. Cátaro foi o catarismo, um movimento herético que surgiu na Idade Média e foi muito combatido através da Inquisição Católica e se estabeleceram mais no sul da França. É por isso que chamavam também de albigense. O que eram os cátaros? Os cátaros pregavam o dualismo, o bem e o mal. Eles se achavam os puros. O bem era espírito, o mal matéria, então a matéria tinha que ser aniquilada. É por isso que eles praticavam o suicídio coletivo. É por isso que eles não reproduziam, porque não reproduziam pessoas, porque pessoas é matéria. É por isso que eles praticavam um ascese sexual. O que Hitler adquiriu dos cátaros? Hitler achava-se um cátaro. Primeiro, a vestimenta da SS, preta. Segundo, o vegetarianismo de Hitler, vou já falar um pouquinho dele. Terceiro, a ascese sexual de Hitler. Pouco se tem notícias sobre a vida sexual de Hitler. Morreu com Eva Braun, com certeza. Hitler teve poucas namoradas, dessas pouquíssimas namoradas, 2 suicidaram, é curioso isso. 3 com Eva Braun. Sobre o vegetarianismo de Hitler, que ele imitava até isso os cátaros, ele detestava carne. Várias vezes, durante os almoços com os nazistas, ele olhava para os seus comensais e diziam da repugnância que sentiam pelos magarefes ao matar os animais para depois terem que comer. Mas na frente ele teve sucesso, uma amizade com um monge também chamado Joseph Lenz. Também foi expulso da Igreja Católica. Isso aí. Esse monge ele estudava as raças e ele fez uma viagem e chegou com as ideias de uns homens de olhos azuis, de origem arianas, altos, brancos, musculosos e mais inteligentes que as outras raças, em contraposição aos símios grotescos lá de Sodoma da Bíblia.
Esse padre Lanz, ele fundou uma organização secreta chamada Ordem do Templo, Templário. Vou falar um pouquinho dos templários e a afinidade que tinha com os nazistas, já. Tá? Ele se achava o descendente de Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o último templário morto pela fogueira. Também vou falar mais na frente sobre isso. Por que os nazistas tinham afinidade com os templários? Bom, os templários eram uma organização militar fundada pela Igreja Católica para combater os infiéis durante as cruzadas. Mas os templários tinham ideia de o mundo um dia ser comandado por um autocrata através de uma teocracia cristã, com um homem só comandando, representando as trindades, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Hitler gostava dele? Terceiro Reich. 3. Uma autocracia. Adorava isso. Além disso, os templários tinham o segredo, o conhecimento, e aí vem a palavra gnose, do Santo Grau. O que seria o Santo Grau? Eles possuíam, segundo o pensamento nazista, eles possuíam a taça, que é o Santo Grau, onde Jesus Cristo bebeu o vinho da última ceia. A mesma taça que José de Arimateia colheu o sangue de Jesus Cristo ao ser trespassado por uma lança, quando ele é crucificado. E aí sangue, pureza. Não é à toa que em 1931 os nazistas mandaram um pesquisador chamado Otto Rahn para examinar as ruínas do castelo de Montségur. Está lá na França ainda, lá no sul da França, o último reduto dos cátaros antes de ser combatido pelos católicos, a busca do Santo Grau. Esse castelo ainda hoje é examinado por teosofistas, partidários de ciências ocultas, por espíritas, por sociedades secretas ainda hoje. Hitler, durante a mocidade, ele lia muito sobre mitologia germânica, sobre os deuses germânicos, ele era partidário do panteísmo também. Ele lia muito sobre Dante, ele gostava muito de Dante. Ele lia sobre a biografia dos 3 reformadores, Zwinglio, Lutero e Calvino. Vou já falar do relacionamento que Hitler e os nazistas tinham com Lutero, mas na frente eu falo. Ele lia também muita sobre a Grécia Antiga, ele era fã da Grécia Antiga. Daí o reencarnacionismo de Hitler. Ele acreditava em reencarnação. Ele pegou isso dos pitagóricos, da Grécia Antiga, e por que não dizer dos platônicos, que também acreditavam. Mas ele não era um espírita reencarnacionista tipo kardecista, não, porque ele acreditava na transmigração da alma. Segundo o pensamento dele, se a pessoa desencarnasse hoje, ele podia reencarnar daqui a 100 anos num cachorro, em forma de um cachorro, uma forma de um aroeiro, um pé de angico, por aí vai. Ele pegou essas ideias dos pitagóricos. É bem interessante isso aí. Voltando um pouquinho sobre os templários, eu me esquecendo, há um fato bem interessante. Os templários, eles foram jogados à fogueira pelo rei Filipe IV Belo, um dos reis capetingios, da dinastia capetingia, complacentemente com a figura do Papa Clemente V. Foram jogados à fogueira. Jacques de Molay, antes de levar para a fogueira, amaldiçoou o último capetinjo e disse que ia se vingar do último capetinjo. Logo após a extinção, o extermínio dos templários, surgiu a Rosa Cruz, uma sociedade secreta. Interessante. Não é essa Rosa Cruz de hoje, não. Essa Rosa Cruz de hoje é bastante modificada. E muitos desses Rosa Cruzianos migraram para a maçonaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem foi o último rei capetinjo? Foi Luís XVI, na Revolução Francesa, decapitado. E quem matou? A franco-maçonaria. É interessante isso aí, né? Interessante. Hitler, por ler muito sobre Platão, ele acreditava piamente no território perdido, da Atlântida, no continente perdido, tanto ele como os nazistas. E eles afirmavam que a degenerescência dos Atlântidas se deveu ao cruzamento dos Atlântidas com os asiáticos de origem semitas. Ele também acreditava naquele continente chamado Hiperbóreo, que é uma lenda. O continente teria vivido, é um continente glacial. Teria surgido entre a Groenlândia e a Islândia. Tá? E esses hiperbóreos eram homens gigantes, racialmente superiores. Tá? E essa capital desse continente chama-se Thule, T-H-U-L, acento E. O interessante é que depois da Primeira Grande Guerra, surgiu um grupo, uma sociedade alemã chamada Thule, fundada por alemães,
que destoava das outras sociedades secretas por ser racista, antissemita. Não é preciso dizer que, por influência de um dos maiores estudiosos da gnose nazista na época, Alfred Rosenberg, Hitler associou-se a essa sociedade, tanto ele como os nazistas, o grupo Thule. É bem interessante isso também, porque era um grupo que destoava uma sociedade secreta, que destoava os hiperbóreos. Hitler tinha as pessoas que eles admiravam bastante, vou citar alguns, eu vou falar Nietzsche. Nietzsche não somente porque Nietzsche, na filosofia dele, ele falava do super-homem, do homem que substitui Deus, não somente por causa disso, mas é porque no Anticristo, numa das principais obras dela, ele já falava desses mitos hiperbóreos, enaltecendo essas pessoas, e se extasiava Hitler. Também existe aquela obra dele que eu li, chamado Assim Falava Zaratustra. Quem era Zaratustra? Zaratustra é o fundador do zoroastrismo. Um dualismo também que deu origem ao quê? Aos cátaros, que também veio do maniqueísmo, também, dos essênios também, bom que se diga. Então a mesma coisa, e esse zoroastrismo ainda hoje é praticado onde era a Pérsia antiga, grande parte do Irã, hoje, que era a Pérsia. É bem interessante. Outra pessoa que Hitler admirava bastante, e essa admiração começou em 1906, 1907, por aí, foi durante uma apresentação de Richard Wagner que ele foi. Dizem os amigos mais próximos de Hitler que ele voltou extasiado, embevecido, que a partir de então ele ficava nas horas mais vagas, ele ficava assoviando as obras de Richard Wagner, principalmente Parsifal, porque Richard Wagner já falava dos mitos germânicos nas suas obras, principalmente em Parsifal, uma das obras dele, e Tristão e Isolda também, falar dos hiperbóreos, falar da proximidade dos cátaros com os templários. Outra pessoa que ele admirava também, Frederico II, rei intelectual, durante as cruzadas procurou a proximidade entre os cruzados e os muçulmanos, e propôs a união do Oriente e o Ocidente sob o comando dos templários. Isso agradava bastante Hitler, porque essas filosofias dele, muitas dessas eram orientais. E outra pessoa, obviamente, foi Martinho Lutero, não por motivos místicos, mas porque Lutero era um antissemita virulento. Ele odiava judeus não por motivos raciais, é bom que se diga, justiça se faça por motivos religiosos. Ele já queria uma Alemanha grande sem judeus, tá? Bom, pessoal, eu não vou me esticar muito, que essa coisa podia durar 1 hora e ficava muito prolixa eu falar. Mas de acordo com o título do vídeo, eu vou apenas avisar uma coisa, tá? Quem pensa que os ideais da Cruz Gamada morreram com os nazistas estão enganados. Eles estão onipresentes ainda hoje. E quando eu falo onipresente, eu me lembro das palavras do Marquês de Lafayette. O Marquês de Lafayette, tá? Que foi um dos fomentadores, um dos precursores da Revolução Francesa, foi ele que trouxe as ideias iluministas dos Estados Unidos para a França. Perante uma multidão em cima do Palácio de Versalhes, uma vez ele olhou e disse: vocês estão sendo comandados por seres invisíveis. Ele estava falando da sociedade secreta. E ele tinha autoridade, porque ele era franco-maçom. Bom que se diga. As sociedades secretas, os iluminados da Baviera, parece que Hitler andou também por lá, por influência de Alfred Rosenberg, que deu origem aos Illuminatis, que fomenta essa nova ordem mundial hoje. Não se engane, a maioria dessas sociedades secretas estão fomentando essa nova ordem mundial hoje. Os livros de história vão dizer quais são e a importância de cada uma. Quem sobreviverá. Obrigado.